ele é docente da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, e também ele é docente lá do HC da FMUSP. Então, professor, quando quiser abrir seus slides, fica à vontade aí. Só vou avisando que aqui tem alunos do primeiro ao sexto ano, mas a maioria do primeiro, segundo, terceiro, assim, só para o senhor ter uma noção do nosso público. Tá ótimo. Obrigado, Vitor. Obrigado a todos pela participação, pelo convite. Deixa eu ver se eu abro aqui a minha... Espera aí. Eu acho que eu tenho que abrir primeiro? Por que eu não consigo? Eu acho que você está compartilhando a sua tela, professor. Agora foi. Mas vocês estão vendo a apresentação? Tá abrindo. Tenta de novo, professor. A gente está vendo a sua tela, professor. Está no PowerPoint. Mas assim vocês enxergam a aula? Sim. Você não enxerga a gente, né, professor? Não, eu enxergo. Só não... Vocês enxergam a aula, não? Sim, a gente enxerga. Pode deixar daquele jeito, tá ótimo. Tá, então eu vou perder um pouco vocês aqui, só para continuar aqui na aula. Vocês estão vendo a aula, é isso? Estamos vendo. Tá tudo tranquilo. Pode começar. Então, o que o Vitor tinha proposto é uma aula sobre transplante intervivos. Eu só trabalho com pacientes adultos, então nós vamos falar de transplante intervivos no receptor adulto, né? Embora eu tenha ficado na Inglaterra por um tempo trabalhando bastante com criança, mas aqui no Brasil a gente só trabalhou a vida inteira com transplante de adultos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre intervivos do receptor adulto. Mas se tiver alguma dúvida em relação à parte pediátrica, é possível que eu consiga ajudar vocês a esclarecer. Então, vamos lá. Eu vi que vocês estavam falando sobre transplante na aula anterior, mas não sei exatamente o tema da aula e o quanto vocês estão por dentro do assunto transplante. Então, eu vou falando as coisas, mas o que sobrar de dúvida, por favor, podem me falar. A gente vai conversar. Desculpe professor. A gente acabou de ter uma aula de captação de órgãos, com ênfase em fígado, por causa que o André é gastro, né? E eles já tiveram aula de morte encefálica, de doação. Daí. Tá. Enfim, vamos lá. A gente vai conversando e qualquer dúvida a gente vai falar. Bom, eu acho que vocês sabem que o transplante de fígado é um tratamento já aceito há várias décadas, né? Desde a década de 60 e ele foi aceito no início da década de 80 como um tratamento efetivo no tratamento de doenças, de pacientes com doença hepática terminal. E a evolução da história do transplante é muito bonita, muito rica. E a evolução é, de fato, impressionante ao longo das décadas. Mas a parte mais difícil de resolver no contexto do transplante é o desbalanço entre doadores e receptores. Tem muita gente precisando do transplante e, de fato, poucos doadores, né? E nesse cenário, sobretudo em alguns lugares, como no Oriente, onde há uma grande dificuldade de se obter órgãos de doadores falecidos, porque a cultura oriental traz o corpo como algo a ser não violado, né? Então é muito difícil para eles, era muito difícil para eles evoluírem no contexto do transplante, dado essa cultura que persiste em quase todo o Oriente. E a partir daí que no Brasil, em São Paulo, foi feito o primeiro transplante com doador vivo no mundo, e o primeiro transplante com doador vivo com sucesso, com sobrevida de longo prazo, foi feita na Austrália, né? Então a busca pelo doador vivo sempre fez sentido no contexto do transplante.
O problema do doador vivo é muito claro, muito simples, né? Você precisa de uma pessoa saudável, uma pessoa que não está doente e que tem que fazer uma cirurgia de grande porte, né? Para uma hepatectomia, né? No contexto do transplante de fígado, né? E isso é uma cirurgia, sobretudo na década de 60, 70, 80, é uma cirurgia de grande porte, com alta mortalidade na época, né? E aí as discussões filosóficas sempre surgiram junto com o transplante intervivos. Quando o professor Silvano Hayek fez o primeiro transplante intervivos do mundo, no Brasil, em São Paulo, foi mostrar esse feito num congresso mundial, ele foi execrado na plateia, né? Porque onde já se viu colocar uma pessoa em risco, fazer uma cirurgia desse tamanho numa pessoa que não tem nenhuma doença, né? Mas as coisas evoluíram e o transplante evoluiu bastante, lógico, o transplante intervivos evoluiu bastante, mas sempre a discussão filosófica de fazer ou não uma cirurgia de grande porte num indivíduo que é absolutamente saudável, né? E muito se discute em relação a condições de situações de risco, como, por exemplo, o alpinismo, né? Há pessoas que se submetem a um risco absurdo, de fato, com risco de falecer em uma porcentagem alta das vezes, por é uma decisão da pessoa, né? A autonomia da escolha de risco é algo que a sociedade moderna, de fato, é algo que é aceita na filosofia de todas as sociedades modernas, né? Então, diante da escassez de órgãos e que muitos pacientes podem ser salvos pelo transplante de fígado, é que fica a questão. Se o doador vivo tem uma base ética e uma base de pesquisa para que seja aplicado e, de fato, salvar muitas vidas, né? A indicação do transplante de fígado se faz nos pacientes que têm doença crônica do fígado, então a cirrose hepática, basicamente, e na insuficiência hepática aguda também. Então, os pacientes que têm hepatite fulminante. Quando vocês chegarem no quarto ano, vocês vão ter uma aula na graduação comigo, que eu falo sobre hepatite fulminante. Acho que essa é uma das aulas importantes do curso, porque de fato onde vocês têm contato com algo que vocês podem fazer toda a diferença, mesmo que não vão trabalhar com fígado, com transplante, nada disso, né? Mas chegando lá, a gente vai conversar sobre isso. De qualquer forma, os pacientes que têm falência hepática crônica ou aguda têm indicação de transplante de fígado desde que preencham alguns critérios, como o MELD, o CHILD e outros tantos, né? A ideia do racional do transplante intervivos surge do fato de que o fígado ele pode ser dividido em 2 ou mais territórios autônomos, né? Vocês acho que já conhecem bem as segmentações hepáticas e cada unidade funcional do fígado funciona como um mini fígado, né? Elas são independentes das demais. Então elas têm a sua própria artéria hepática, a sua própria drenagem venosa, o seu ramo portal e a sua própria drenagem biliar, né? E elas são, de fato, independentes. E aí que isso permite, associado à história da regeneração hepática, que não é exatamente uma regeneração, mas é algo que permite com que, na verdade, a regeneração hepática a gente entende como regeneração. Se você cortar o rabo da lagartixa, nasce um outro rabo, né? Mas se você cortar o fígado à metade, não vai sair um outro fígado nascendo ali, né? Na verdade, o que vai acontecer é que os lobos remanescentes vão sofrer uma hiperplasia e eles vão compensar a ausência do lobo retirado, por exemplo, assim, né? Então, isso é que é a regeneração, mas é um nome que ficou conhecido desde os tempos da mitologia grega, né? Que se fala que o fígado é capaz de regenerar, mas não é bem uma regeneração. Na verdade, é uma hiperplasia dos lobos remanescentes após a ressecção da área, enfim, depois da retirada do outro segmento hepático, e ele compensa a ausência daquele segmento, né? Então, se a gente levar em consideração que são vários fígados funcionando em paralelo, é que permite, além da transecção do parênquima hepático, que pode ser feita de forma segura, é que a gente consegue fazer cirurgias de grande porte no fígado, cirurgias de grande ressecção e até mesmo
fazer o transplante intervírus. As vantagens e desvantagens do transplante intervírus em relação ao transplante com doador cadavérico, né? O doador vivo é um excelente órgão, né? É lógico que o fígado de uma pessoa jovem, magra, saudável, viva, e acima de tudo viva, né? Que está fazendo as suas atividades normais, é lógico que o fígado dessa pessoa é mais saudável do que o indivíduo que faleceu, a morte encefálica aconteceu e os órgãos estão sendo mantidos vivos porque as máquinas mantêm o coração mantém a circulação e o respirador, etc. Então é lógico que o fígado de um indivíduo vivo é muito mais saudável do que o do fígado de uma pessoa que faleceu, né? Então é um excelente órgão, a qualidade do órgão é indiscutível, né? O tempo de isquemia é muito curto, né? Acho que vocês viram a questão da captação, onde o André deve ter falado, onde você clampeia a aorta e aí começa a contar o tempo de isquemia, né? Então o órgão para as funções celulares, né? E então esse tempo de isquemia é chave para o fígado funcionar bem. No intervírus esse tempo é muito curto, basta você tirar de um indivíduo e colocar no outro, né? Então é muito menor do que o tempo de um doador cadavérico, né? Você não precisa respeitar uma lista de espera. Então, você simplesmente tem o doador, tem o receptor, você programa a cirurgia de forma eletiva, né? Extrapolar regras de alocação, enfim, tem vários benefícios nesse sentido. Por outro lado, existem desvantagens, claras desvantagens, né? Uma operação de grande porte para um indivíduo saudável, né? Que não precisa passar por essa cirurgia. E a necessidade de uma equipe realmente experiente, porque realmente os detalhes técnicos são incontáveis, né? É um procedimento eletivo, você pode, inclusive, equacionar alguns problemas do receptor, né? Se ele está desnutrido, vamos melhorar a nutrição do paciente, vamos tratar uma infecção e remarcar a cirurgia para a semana que vem, por exemplo, né? Então, isso tem grandes vantagens, né? Você pode ponderar o doador. De repente, o doador está com algum sobrepeso, você pede para ele perder peso, para ele estar com um órgão menos esteatoso. Então, você consegue manejar várias coisas. Por outro lado, você tem desvantagens no doador vivo, onde você tem cortos vasculares menores, mais curtos, cortos biliares mais curtos, artéria pequenininha, né, porque você está só com a artéria direita, no caso do doador de lobo direito, né, e aumento das complicações biliares. E eu não sei se eu menciono isso aqui, é algo meio complexo, mas acho que é importante vocês, pelo menos, saberem que existe, que é a tal da síndrome de small for size, ou seja, quando você está dentro do contexto do transplante intervivo, se você pegar um fígado muito, muito pequenininho e colocar no indivíduo muito grande, sobretudo com regime de pressão portal muito aumentada, esse fígado não vai dar conta do recado, né? Ele não vai conseguir suprir as necessidades hepáticas do indivíduo. Não dá para você ir ao extremo da coisa, né? E aí você pode desenvolver a chamada síndrome de small for size, onde o indivíduo começa com uma função hepática boa, mas logo você vai ter aumento de bilirrubina, coagulopatia, ascite, dentro do contexto de um transplante com doador limítrofe. Essa é a chamada síndrome de small for size, e se você não tomar algumas medidas, o indivíduo vai falecer, né? Avaliação do doador. Então, quem é que pode ser um doador, né? Tem que ser um indivíduo saudável, físico e mentalmente, né? Não pode ter problemas psiquiátricos, por exemplo, porque você vai submeter o indivíduo a uma condição de risco, né? Tem que ter exame físico, exames laboratoriais, todos normais, avaliação psicológica, perdão, encostei aqui. Avaliação cardiológica, consentimento informado. O ideal é que ele seja um parente consanguíneo ou até um parente até quarto grau na relação familiar, né? Uma idade mínima de 18 anos, abaixo de 18 anos você precisa de autorização, né? Autorização do juiz para permitir uma doação de indivíduo com menos de 18 anos. Uma idade máxima que não deve ultrapassar além dos 55 anos, né? E um índice de massa corpórea que não pode variar muito além de 18 a 28 de MC, né? E sempre todos os doadores devem receber todas as informações de risco em relação às complicações do doador e do receptor, né? Muitas vezes o doador se choca quando o resultado da cirurgia do receptor é ruim, né? Então ele precisa saber muito bem o que ele está se enfiando antes de ser um candidato à doação
intervivos. Os exames de tomografia, os exames de imagem são fundamentais, né? Uma boa avaliação do doador é fundamental. É a hora que a gente vai olhar e escolher realmente o doador por questões anatômicas, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, à esquerda, a avaliação das veias hepáticas, né? Essa aqui é a veia média. Acho que vocês estão vendo a imagem, né? Então aqui é a veia média e a gente percebe que tem várias tributárias. Então você vai precisar fazer várias reconstruções nesse caso aqui. A gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes em relação a isso. Aqui, à direita, a avaliação da veia porta. Por exemplo, a veia porta direita aqui tem 2 tocos bem próximos. Então, se você cortar um pouquinho mais alto, você vai ficar com 2 veias porta para reconstruir no receptor. Por outro lado, se você chegar muito perto da veia porta esquerda, aí você começa a colocar o doador em risco. Então, se você coloca um clamp muito próximo aqui da veia porta, você pode ter uma trombose portal no doador, o que é absolutamente inadmissível, né? Sempre que você passa por uma condição de risco, você joga para o lado do receptor. Ele é que é o doente, ele é que pode correr algum risco, né? O doador tem que ser sempre preservado. Avaliação da volumetria. Então, com os exames de imagem hoje em dia, a gente consegue, com a ajuda de alguns softwares, entender qual é o volume do fígado total, o fígado remanescente, ou seja, você faz uma hepatectomia virtual, por exemplo, à direita aqui, ó, em rosa, você fez uma hepatectomia virtual, e o remanescente à esquerda é o que vai ficar para o doador, né? A gente precisa saber quanto que vai ficar, quanto vai sobrar de fígado para o doador, quanto que vem para o receptor, porque isso é fundamental na decisão de prosseguir ou não com o transplante. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Avaliação da via biliar, né? Isso é fundamental. Então, assim, através de exame de ressonância, essa aqui é uma colangiossonância. A gente consegue ver a anatomia da via biliar do doador e decidir se é uma boa via biliar, se dá para cortar realmente a direita aqui, ficando só uma via biliar, e de uma forma segura para o doador, né? Então, o exame de imagem é absolutamente fundamental. Ou decidir que aqui não dá para fazer. Por exemplo, nessa condição aqui, onde se você for imaginar, espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Se eu for cortar a direita aqui, ó, olha como vai ficar a via biliar do receptor. Vai ficar esse toco aqui para a gente fazer a costura e esse outro toco aqui. Porque se a gente for cortar aqui, ó, se a gente for cortar aqui, olha o que vai acontecer. Esse canal biliar da direita, ele cai no canal esquerdo. E aí o doador vai ficar com uma fístula biliar, né? Então, muito perigoso. Então, uma boa avaliação da via biliar é fundamental e o exame de imagem nos ajuda muito. A avaliação do receptor não é diferente da avaliação do receptor no transplante com doador cadavérico. Tem uma série de avaliações também cardiopulmonar, psicológica, nutricional, social, etc, etc. Lobo direito ou lobo esquerdo? Essa é uma boa pergunta, né? Os primeiros transplantes intervivos foram feitos, e até hoje é assim, em crianças. Então, simplesmente o pai ou a mãe da criancinha retira, faz uma ressecção do segmento lateral esquerdo do fígado e é suficiente para fazer o transplante numa criança, sobretudo crianças pequenas, né? E isso é menos risco para o doador, porque é uma cirurgia menor, e é bastante suficiente para o receptor. No entanto, no interview de adulto, aí é um problema, porque a gente precisa de um pouco mais de massa hepática. Um pouco mais não, bastante mais massa hepática. E aí, o ideal é que seja um lobo direito, porque ele tem mais massa hepática. Mas aí a gente põe mais risco no doador. Será que dá para usar o lobo esquerdo? Em algumas situações dá, mas nem sempre. Por quê? Porque a gente precisa de uma quantidade de parênquima hepático que varie pelo menos de 0,8 a 1% do peso, idealmente acima de 0,8, né? É aceitável em algumas condições usar de 0,6 a 0,8%. Que 0,8 e 0,6 é isso que eu estou falando? É a massa hepática dividido pelo peso corpóreo do receptor, né? Então, essa relação não deve ser muito pequena, porque senão a gente vai ter aquela síndrome da small for size, né? Por outro lado, também precisa ficar um remanescente do órgão suficiente para o doador não ter nenhum grau de insuficiência hepática. O ideal é que fique acima de 30% do remanescente hepático. Então, conseguir encontrar um lobo esquerdo que supra tudo isso não é simples. Além disso, tem as vantagens do lobo esquerdo é a via biliar. A via biliar do receptor do lado esquerdo geralmente tem menos
variação anatômica, né? É muito raro você ter uma via biliar dupla à esquerda, né? A via biliar esquerda é menos sujeita a variações anatômicas. Do lado direito é uma festa, né? Do lado direito a gente tem muita variação anatômica e muito frequentemente a bifurcação do segmento 5 e 8 e 6 e 7 se faz muito próximo à bifurcação direita e esquerda. Então você quase sempre você tem aqui, ó, nesse exame de colangiografia, você vai ter duas vias biliares na costura do receptor. Então, esse é um problema do lado direito e uma vantagem para o uso do lobo esquerdo, né? Na decisão de usar o lobo direito ou esquerdo. Mas é muito improvável que você consiga a doação de um indivíduo grandão para um receptor pequenininho. No adulto, geralmente eles têm tamanhos algo similares, né? E aí você precisa de uma massa hepática maior e o lobo direito é muito mais funcional nesse sentido, para evitar a tal da chamada síndrome de small for size. Então, o lobo direito tem mais massa hepática, 70% do parênquima hepático habitualmente. A relação geralmente é maior do que 0,8, aquela relação que a gente falou várias vezes. No entanto, você vai ter mais complicações biliares e de alguma dificuldade da drenagem venosa, mas a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso aqui. Vocês estão acompanhando aí, né, Vitor? Tá tudo bem? Tudo bem, professor. Então, vamos em frente. Cirurgia do doador. Então, aqui a incisão que a gente costuma utilizar, a gente faz isso bem pequenininho. Ultimamente, a gente só usa praticamente a linha média e uma extensão um pouquinho para a direita, cada vez menor a incisão. Vocês vão ver agora esse vídeo aqui, que já é um vídeo mais antigo. Uma incisão grande, afastador grande. Esse é o fígado do doador. A cirurgia começa com uma nova colangiografia. Então, é caracterizado o ducto cístico e é feita uma colangiografia dentro da operação, para que a gente confirme que realmente a via biliar não tem nenhuma variação que coloque em risco o doador, sobretudo, mas também traga muitos desafios para o receptor. Acho que isso já foi. Aí a colangiografia pode mostrar, por exemplo, uma via biliar favorável como essa aqui, sensacional, né? Uma longa via biliar esquerda, bem longe, uma longa via biliar direita, bem longe da bifurcação, e a bifurcação de cada segmento mais à frente. Então, você tem um longo trajeto para poder fazer a secção e o preparo da via biliar. Mas, por vezes, você se depara com essa situação aqui. Imagine que a gente tem que cortar o lobo direito nessa faixa aqui, ó. Olha quantas vias biliares à direita vão drenar para o lado esquerdo, né? Você praticamente não tem uma bifurcação direita-esquerda. Até a gente pode imaginar que a bifurcação direita-esquerda é essa aqui. Mas olha, tem um canal do 6,7 que cai no hepático. Tem mais um canal aqui do 5 e 8 que cai lá no ramo da esquerda. Então, para você fazer a secção aqui é muito complexo, muito difícil e muito risco para o doador e para o receptor. O ideal é que a gente faça a cirurgia do lobo direito trabalhando no lobo direito, não se aproximar das estruturas dos elementos do hilo hepático da esquerda e os elementos do hilo hepático comum, né, para não trazer risco para o doador. Se o doador é do lobo esquerdo, o mesmo princípio vale. A cirurgia é feita no lado esquerdo, sem se aproximar das estruturas dos elementos do hilo à direita ou os elementos comuns. Então, aqui vocês estão vendo a dissecção do hilo hepático, a gente está vendo aqui a dissecção da artéria hepática direita. Lembrem sempre que a gente está falando de interviews de adulto. Então, os elementos dissecados são à direita. A gente está vendo aqui o catéter da colangiografia, que já foi feito, e a dissecção é bem alta mesmo, do lado direito. Opa, passei o mesmo vídeo. Perdão. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Então, aqui, esse vídeo você já viu. Aqui já é a dissecção da veia hepática. A gente está vendo um ramo de veia hepática que cai direto na carva, o ramo inferior, e os ramos menores do que meio centímetro, de 50 milímetros, a gente vai ter que reconstruir. Então, isso tem que ser reparado e reconstruído depois na cirurgia do receptor. Aqui a gente vai voltar um pouquinho o vídeo para a gente colocar novamente. Pronto.
Então, aqui a gente está vendo as pinças sendo colocadas nos elementos do hilo hepático à direita, tanto na veia porta quanto artéria hepática. Com isso, se faz uma isquemia do lado direito, temporária, e a gente pode demarcar a linha de secção. E aí a gente pode fazer a linha de secção preservando, fazendo o tratamento dos vasos dos dois lados, e fica com esse aspecto final aqui, ó, onde vocês têm o fígado dividido em dois. Eu vou correr o vídeo novamente. Então vocês vão ter as pinças sendo colocadas, a demarcação da linha de corte, ó, a linha de Cantley sendo bem desenhada, então é marcada essa linha de corte, o fígado é dividido com o tratamento dos vasos encontrados no caminho, né? E no final você fica com o fígado dividido em dois pedaços, dois segmentos funcionais. Aí a gente está vendo o lobo esquerdo e o lobo direito. Eles estão sendo mantidos ainda intactos por conta da via biliar. E esses dois fios azuisinhos que vocês estão vendo aí são marcadores radiológicos. Então, o que a gente faz? Para saber se a gente está no lugar em que a gente quer para cortar a via biliar, a gente precisa fazer uma nova colangiografia. A gente coloca esses dois marcadores radiológicos. Espera aí. Opa. E aí a gente faz essa nova colangiografia. E agora vocês estão vendo aqueles dois marcadores radiológicos, e a gente percebe que a gente está exatamente na via biliar direita, e o nosso corte da via biliar vai ser feito entre esses dois marcadores, para ter segurança de que a gente não está cortando a via biliar do doador, ou se aproximando muito de uma bifurcação acima que põe em risco o receptor. A gente tem que cuidar dos dois lobos, mas sobretudo do lado do doador, né? Mas aqui, ó, quando a gente faz a demarcação, a gente está seguro de que a gente pode cortar. A gente vai cortar exatamente entre esses dois marcadores radiológicos, tá vendo? E a gente sabe que ali é o canal biliar esquerdo, ou direito, perdão. Aí a gente está vendo que a via biliar é muito vascularizada, ela sangra um pouco, a gente tem que tratar essas fontes de sangramento. E depois a gente pode cortar a veia hepática direita, a veia porta direita e a artéria hepática direita. Com isso, o enxerto hepático de lobo direito é retirado, e aí ele é mergulhado no gelo, e aí a gente corre a solução de preservação pelo canal, pelo ramo portal direito, e também pela veia hepática direita. A gente lava bem o fígado com solução de preservação, e vamos ter que tratar alguns. Aqui a gente está vendo que já está sendo feita uma reconstrução vascular das veias hepáticas. Foram unidas, provavelmente, um ramo da média com a direita e alguma coisa desse tipo. Mas, normalmente, a veia média fica para o doador, né? Sempre preservando mais o lado do doador. Então, o lóbulo direito ele vai drenar para a veia hepática direita, mas ele também drena um pouco para a veia média. E esses ramos venosos que drenavam para a veia média, que ficou do lado do doador, precisam drenar para algum lugar. Então a gente precisa fazer uma nova veia média com enxerto de banco de vasos, né? A gente pega uma veia de doador cadavérico, por exemplo, e faz a conexão, as anastomoses dos ramos venosos do lado direito que drenavam para a veia média, e junta isso com a veia hepática direita, e tem com isso uma anastomose única a ser feita na veia hepática direita do receptor. Eu espero muito que vocês estejam entendendo tudo que a gente está falando. Agora nós vamos falar da cirurgia do receptor. Falamos da cirurgia do doador, a reconstrução na bandeja, e agora a cirurgia do receptor. A incisão é semelhante, mas maior, o acesso à direita é bem maior, né, no receptor do que no doador. A dissecção do hilo tem que ser feita bem alta, porque a gente tem que lembrar que os cotos vasculares que vêm com o fígado são bem curtinhos, então a gente tem que ganhar coto vascular o máximo possível, o mais alto possível no hilo hepático do receptor, para juntar com os cotos vasculares pequenos do doador. Então aqui a gente está vendo a dissecção do paciente cirrótico, né? E as ligaduras dos elementos do hilo são feitas bem altos, a dissecção da veia porta, a dissecção do canal biliar e da artéria hepática são feitos realmente mais altos do que numa cirurgia de transplante com doador cadavérico, quando você pode simplesmente utilizar o hilo nos elementos na artéria hepática própria, no canal, no ducto hepático colédoco, né?
você pode ir bem mais baixo. No transplante com doador vivo, a gente precisa vir com os cotos lá em cima mesmo, porque vão vir cotos bem curtinhos lá no enxerto para preservar o doador. A gente utiliza pinças vasculares ao invés de ligadura nas artérias hepáticas para preservar os cotos vasculares bem distais. Aqui a gente vai ver o final da hepatectomia do receptor. Então o fígado cirrótico está saindo, estão cortando as veias hepáticas, saiu o fígado cirrótico, que está aqui, ó. Esse é o fígado cirrótico. A veia hepática média e esquerda estão aqui sepultadas, então elas são fechadas, simplesmente. E a veia cava inferior está aqui, e essa abertura que vocês veem aqui é a veia hepática direita do fígado cirrótico, porque esse ósteo da veia hepática direita é onde vai ser implantado o fígado do doador de lobo direito, né? A gente utiliza essa marcação, essa reguinha aqui, para entender o tamanho do ósteo das veias hepáticas que vai vir, e a gente compara com o tamanho do ósteo da veia cava do receptor, e para a gente fazer uma anastomose segura. Essa drenagem venosa é muito importante, muito importante. Se não tiver uma boa drenagem venosa, o fígado, que já é pequeno, vai ficar mais disfuncional, vai ter uma área de parênquima prejudicada, né? Então a gente muitas vezes utiliza uma ampliação da veia hepática direita, a gente abre mesmo para o meio da veia cava e para baixo, de forma a criar realmente um grande orifício na veia hepática direita, para fazer a reconstrução com a veia hepática direita e, por vezes, aquela neoveia média que a gente reconstruiu no enxerto, no fígado do lobo direito. A gente une as duas bocas e utiliza nesse orifício criado na veia cava. Anastomose da veia porta é a veia porta direita, geralmente com a veia porta direita, ou com a veia porta comum do receptor. O fígado é revascularizado, foi aberta a pinça, e aí a gente joga um soro aquecido na cavidade, porque o fígado veio preservado no gelo, né? Então, isso tudo vai parar dentro do átrio direito do receptor, então ele precisa ser aquecido o mais rápido possível, para que não haja uma arritmia ou algo do gênero. A anastomose arterial, a gente fazia por um tempo com microcirurgia, com auxílio do microcirurgião, mas então esse vídeo que vocês estão vendo é uma microcirurgia, mas a gente não usa mais isso. A gente faz anastomose com pontos separados de lupa mesmo, e funciona muito bem. Não precisa no lobo direito do microcirurgião. A artéria tem um calibre suficiente para a gente fazer na lupa, né? Mas aqui uma boa anastomose feita com microscópio, que vocês podem ver artéria direita na artéria direita. Anastomose do canal biliar, a gente dá preferência para usar o canal biliar do receptor, em vez de usar uma derivação bilidigestiva, mas por vezes não tem jeito. Às vezes vem vários canais à direita, mais de um, 2 ou 3, e reconstruir no canal do receptor nem sempre é simples. Por vezes a gente tem que fazer uma bilidigestiva para resolver essa situação. Enfim, se a gente conseguir, nesse transplante, uma quantidade de parênquima hepático boa, suficiente, se a gente conseguir uma boa drenagem venosa, com anastomoses amplas, por isso a gente ampliou tanto aquilo, para não ter realmente congestão, sem angulação, né? Se a gente tiver uma boa anastomose biliar, uma anastomose biliar segura, e um bom fluxo portal, que não seja um hiperfluxo por um fígado pequeno, porque isso vai dar aquela síndrome de small for size, mas também não pode ter um roubo de fluxo. Esses pacientes têm muitas colaterais, né? Às vezes tem uma colateral que rouba o fluxo portal do enxerto novo, né? Se nada disso acontecer, normalmente a gente consegue bons resultados. Em relação ao doador, a gente está vendo aqui, por exemplo, que tem uma morbidade significativa, né? Então, o doador muitas vezes tem dificuldades de parede, por exemplo, hérnias e complicações da parede abdominal, né? Raramente a gente tem, por exemplo, fístulas biliares, que são facilmente tratadas, mas tem alguma morbidade, né? Mas a mortalidade é baixa. A mortalidade registrada no mundo inteiro. A gente tem mortalidade no Brasil, não tem em São Paulo, mas tem mortalidades registradas no Brasil, infelizmente. Mas se a gente for olhar a mortalidade de doador de transplante com doador vivo para adulto, ela é significativamente inferior à mortalidade de pacientes submetidos à colecistectomia
que gira em torno de 0,8%. Complicações do receptor. Com transplante com doador vivo, a gente tem menos problema, por exemplo, de disfunção do enxerto, né? No doador cadavérico, acho que vocês falaram sobre isso, muitas vezes o enxerto não é adequado e esse enxerto fica disfuncional. No transplante com doador vivo, isso é muito raro, né? Por outro lado, a gente tem outros problemas, como, por exemplo, tromboses vasculares, que são mais frequentes nos vasos pequenos do transplante com doador vivo, né, sobretudo da artéria hepática. Mas também tem complicações como fístulas biliares, estenoses biliares, são realmente significativamente maiores no transplante com doador vivo em relação ao transplante com doador cadavérico. Aqui, por exemplo, é um trabalho já antigo, mostrando complicações intervivos na Ásia, nos Estados Unidos e com doador falecido, mas a gente vê que as complicações biliares são significativamente maiores em transplante com doador vivo, mesmo na Ásia, onde eles têm uma experiência brutal com transplante com doador vivo, né? E as complicações vasculares, de maneira geral, também são mais frequentes no transplante com doador vivo, mesmo em centros de grande volume, em relação ao doador falecido. Bom, vou concluir. Só para dizer, então, que é um método terapêutico estabelecido, traz benefícios para milhares de pacientes em todo o mundo. A segurança do doador tem que ser sempre privilegiada. O doador intervivos tem um risco, mas é entendido na literatura como aceitável. A sistematização técnica e a experiência é que ganha muito, porque vocês viram, a dificuldade técnica é realmente significativa. É uma ótima opção para escassez de órgãos, né? Infelizmente, não tem mágica, a gente acaba pondo o doador em risco, mas ajuda a resolver o problema da escassez de órgãos. E o transplante com doador vivo certamente sofreu um grande avanço na história da cirurgia e permitiu que familiares se reunissem, tendo tratado os seus entes queridos e realmente resolvido um problema seríssimo da doença hepática crônica. Obrigado, hein, gente? Pô, muito obrigado, professor Rodrigo. Foi uma aula bem legal. Eu sei que você preparou ela com muito carinho, né? Que a gente estava se falando. Eu queria enfatizar também que o Dr. Rodrigo, além de ser um bom professor, na teoria ele é muito bom professor na prática. Eu já acompanhei várias cirurgias com ele, né? Então, queria muito agradecer pelo seu tempo, professor. Eu sei que a gente tem chance de ter transplante essa semana, então eu sei como é difícil dar aula esse horário, né? De ter aula esse horário. E eu estou abrindo para perguntas agora, né? Se vocês quiserem mandar no chat ou abrir o